Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Química Analítica Instrumental. Como nós programamos, nós vamos ver agora a parte 2 de potenciometria. Nós vimos na parte 1 os conceitos iniciais, vamos ver agora o que é que significa alguns conceitos, tais como potencial de assimetria, o que realmente significa fazer a calibração de um medidor de pH e quais os cuidados que devemos ter com o nosso eletrodo, ok? É isso que nós iremos falar nessa aula. Então, o potencial que na verdade é medido, o potencial líquido que é medido, deixa eu pegar o point laser aqui, o potencial que é medido, na verdade, é a diferença entre o potencial do eletrodo indicador, que é a membrana sensível do íon H+, menos o somatório do potencial do eletrodo de referência adicionado do potencial de junção líquida. Nós já definimos esses três termos: eletrodo indicador, que é o sensível ao íon H+, que o potencial que vai ser gerado depende da concentração de H+ do meio, e o eletrodo de referência é junção líquida. Então, essa diferença é que dá o potencial que é medido no potenciômetro. É esse potencial que vai ser convertido em unidades de pH, tá certo? Então, o primeiro termo à direita, tem a informação que a gente deseja, o potencial que vai ser gerado em função da concentração de H+ do meio. E a análise potenciométrica é exatamente a medida desse potencial, Qual é o potencial líquido que está sendo gerado nesse meio, Quando a gente desconta da medida do eletrodo indicador, nós descontamos o eletrodo de referência, o de potencial de junção líquida. Então, é esse potencial líquido que está sendo medido, que será convertido em unidades de pH. E uma coisa que é muito importante é que a medida do pH ela depende da temperatura. Só para você ter uma ideia, na temperatura ambiente, que nós consideramos em laboratório 25 graus Celsius, o eletrodo de vidro gera uma voltagem de 59 milivolts para cada unidade de pH. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que cada 59 milivolts que é medido é convertido em uma unidade de pH, tá certo? Se você estiver trabalhando a 50 graus Celsius, a taxa de conversão já é de 65 milivolts. Então, cada unidade de pH corresponderá a uma diferença de potencial de 65 milivolts que está sendo medido no nosso meio. A 100 graus isso já vale a 74 milivolts. Então, isso é só para chamar a atenção o quanto é importante a temperatura. Por isso, quando nós vamos fazer a nossa medida, a amostra deve termalizar um pouco com o meio ambiente, e hoje em dia nós devemos usar um sensor, uma sonda de temperatura. Então, será introduzida na solução não apenas o medidor, o eletrodo indicador, o eletrodo combinado, vamos falar assim, que a gente já sabe o que é isso, não apenas o eletrodo combinado, mas também a sonda de temperatura. Essa sonda de temperatura, é um sensor que vai indicar a temperatura da solução e a gente vai poder converter milivolt em pH adequadamente na temperatura na qual a solução se encontra, tá certo? Então, é importante, na medida, a gente utilizar o sensor de temperatura. Bom, e aqui um problema que existe em toda medida do pH, eu considero, é como se fosse um defeito de fabricação. Todo eletrodo, ele vem com esse problema, é decorrente do seu processo de fabricação. Porque imagina o seguinte, se eu tivesse de um lado, dentro de um becker, uma solução de pH 7, separado por uma membrana
né, porosa do outro lado, uma solução também de pH 7, para um eletrodo ideal, como não há diferença de concentração, não vai ter difusão, o pH deveria ser zero, o potencial, pH não, a voltagem medida deveria ser zero. Para um eletrodo real, essa voltagem ela não é nula, ela é variável. Então esse problema que nós temos na medida do pH é o que nós chamamos potencial de assimetria. É um potencial residual que todo eletrodo vai apresentar. Daí a importância de se calibrar. Tem laboratórios que adotam como referência toda medida que for fazer com o medidor de pH, calibrar o eletrodo antes. Uma boa parte dos laboratórios faz isso uma vez em cada turno, pela manhã, à tarde e à noite, se funcionar. E o que é realmente o potencial de assimetria? Na verdade, a melhor explicação que eu encontrei foi essa daí. É um problema, é um potencial residual, variável e desconhecido. Todo eletrodo tem isso daí. A origem para esse potencial de assimetria, a melhor explicação que eu encontrei está associada ao processo de fabricação, porque ele resulta das tensões mecânicas residuais daquela membrana do bulbo do eletrodo que traz memórias do seu processo de fabricação. Mesmo que essa membrana ela sofra um tratamento térmico, que a gente chama annealing, que é incapaz de remover essas tensões mecânicas. Então, um dos problemas que nós temos que eliminar durante a calibração é isso, gente. É esse potencial de assimetria. Ele é inerente de cada eletrodo. Outros dois problemas que nós podemos ter. Em soluções de pH muito elevado. Um exemplo só. pH 13. Ora, pH 13, a concentração de H+, ela é extremamente pequena. Para uma solução que tem pH 13, a concentração de H+, é 10 elevado a menos 13, gente. Né? Você bota 0, uma sequência de 12 zeros e 1 no final. Então, em condições de extrema concentração de H+, extremamente pequena, outros íons metálicos pequenos que estejam na nossa matriz vai poder competir no processo de difusão. Consequentemente, o pH que está sendo registrado poderá não ser exclusivamente devido aos íons H+. Então, esse erro que pode acontecer na medida do pH em soluções extremamente alcalinas, onde a concentração de H+ é muito pequena, nós chamamos de erro alcalino. Lá no outro extremo da escala, próximo do zero, quando o pH é menor do que meio, leituras de pH tendem a ser maior do que o valor real. Então, não é bem justificado ainda esse tipo de erro, que é o erro ácido. Então, a medida do pH, ela realmente é uma das medidas mais confiáveis, extremamente confiável. Agora, eu tenho que ter atenção quando eu trabalho nos limites, próximo do zero e lá no fim da escala. Nós podemos ter algumas interferências, tá certo? Que são os erros ácidos e alcalino. Calibração do eletrodo. Então, esse é um processo que às vezes o aluno não entende. Eu pergunto por que é que devemos calibrar o medidor de pH? Então, para eliminar o erro. Não deixa de ser, mas um aluno de um curso de química, ele não pode ser tão genérico assim numa resposta dessa. Ele tem que dizer qual é o erro que nós estamos tratando. Nós já falamos aqui, que é o potencial de assimetria. Então, durante o processo de calibração, eu tenho que zerar esse potencial residual. Então, já está uma das razões do processo de calibração.
A outra razão nós vamos ver que é a conversão milivolt pH, que a gente mede diferença de potencial em milivolts e convertemos em unidade de pH. Essa taxa de conversão tem que estar ajustada na temperatura que você está fazendo a medição. Então, são as duas grandes causas de ser necessário efetuar um processo de calibração. Eliminar o processo de potencial de assimetria e ajustar a conversão milivolt pH na temperatura da solução, tá certo? Então, esse é o processo de calibração. Nós efetuamos isso de forma experimental. Nós vamos ver um vídeo no laboratório onde eu mostro o processo de calibração. Nós vamos ter que usar solução tampão, que é uma solução de pH conhecido, para ajustar esses dois problemas, o potencial de simetria e a conversão milivolt pH na temperatura da solução, tá certo? Então, a calibração, nós vamos mergulhar esse eletrodo numa solução tampão, que tem um pH conhecido, e vamos cancelar esse potencial de assimetria. Então, idealmente, um eletrodo a 25 graus Celsius, o potencial medido seria esse, 59,19 milivolts, mas a gente sabe que devido ao potencial de assimetria, esse valor pode estar diferente, eu tenho que ajustar isso. Eu posso fazer a calibração usando um tampão na faixa ácida, eu começo mergulhando o eletrodo num tampão de pH 7, eu próximo a esse valor, e é nessa etapa, antigamente a gente manipulava isso, um potenciômetro, era um botão que a gente ia girar. Hoje os equipamentos são digitais, então o que o equipamento vai fazer quando eu mando calibrar e mergulho o eletrodo numa solução de tampão 7, é eliminar o potencial de assimetria. Em seguida, vocês vão ver no laboratório todo o procedimento de lavagem do eletrodo, de secagem. Eu mergulho o eletrodo numa solução de tampão 4. Nesse momento, o que é que está acontecendo? Eu vou ajustar a conversão milivolt pH para a temperatura de trabalho que nós sabemos. Nós sabemos que essa conversão depende como é que se diz, da temperatura. Então, por isso que eu tenho que colocar o sensor de temperatura na minha solução, tá certo? Podemos também usar tampões na faixa básica, calibrar com 7 e 10, por exemplo. Não tem nenhum problema, tá certo? Eu poderia calibrar inicialmente com 7 e depois com 10, não há nenhum problema. E a alma da nossa medida é o eletrodo, então eu tenho que ter bastante cuidado com esse eletrodo. Não pode ter choques mecânicos, eu tenho que mantê-lo limpo, usou, eu tenho que lavar, tá certo? Porque toda medida depende da integridade do eletrodo. Então, agentes químicos que possam danificar aquela membrana devem ser evitados, tá certo? Esses eletrodos têm um tempo de vida útil, durante o processo de calibração, se não houver um ajuste adequado, o equipamento emite uma mensagem que há algum problema. Ele primeiro manda a gente checar se os tampões estão ok e depois a gente vai checar o eletrodo. Existem processos de a gente tentar recondicionar o eletrodo, mas ele tem um tempo de vida útil, tá certo? Então tem que ter cuidado quando for manipular para soluções de ácido fluorídrico, proteínas, agentes tensoativos, soluções gordurosas, podem ficar impregnados na membrana e o eletrodo começar a ter problemas, tá certo? Então a limpeza do eletrodo é essencial. Gente, era isso que a gente tinha para falar, né? A parte 1 e a parte 2, esses fundamentos teóricos, por que se tem que calibrar, se deve calibrar o medidor de pH,
E nós vamos agora ao laboratório, né? Vamos assistir um vídeo onde eu faço essa calibração e vou ler o pH de algumas soluções comuns do dia a dia, tá certo? A terceira aula, a terceira parte desse assunto envolverá uma outra aplicação. A medida do pH por si só é extremamente importante, mas nós vamos fazer uma titulação potenciométrica. Então, na próxima aula, nós continuaremos com potenciometria, desta vez para uma aplicação bem específica e comum nos laboratórios, a titulação potenciométrica. Então, gente, até a próxima aula. Faça as atividades, estudem, ok? Qualquer dúvida, coloca lá no nosso fórum. Até a próxima aula, gente.